suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, o Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Vem em nosso auxílio, ó doce hóspede da alma. Sopra sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, o fogo do teu amor. Vem reavivar em nós, ó Espírito Santo, a chama do teu amor. Vem reacender, reinflamar em nós o carisma, ó Espírito Santo de Deus. Vem infundir em nosso coração um profundo desejo de santidade, ó Espírito Santo, para que possamos te buscar, para que possamos buscar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar rumo à nossa salvação, rumo à vitória celeste, ó Espírito Santo de Deus. Vem em nosso auxílio, ó Espírito Santo, para que possamos compreender, entender aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, ó Espírito Santo. Como nós devemos conduzir, ó Espírito Santo, essa nossa caminhada em meio ao mundo, ó Espírito Santo de Deus. Vem, ó Espírito Santo, enche-nos, ó Espírito Santo de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Olá, amado irmão, amada irmã da Renovação Carismática do Estado de Santa Catarina. É com grande alegria que nos reunimos neste encontro estadual de ministério. Eu me chamo Maicon e neste tempo tenho a graça de estar à frente do Ministério de Fé e Política na Renovação Carismática do Estado de Santa Catarina. E é uma grande graça poder estar servindo ao Senhor junto de vocês, irmãos e irmãs, através desse ministério, buscando ao Senhor, buscando conhecê-lo mais, amá-lo, adorá-lo e servi-lo, fazendo a sua vontade, buscando a sua vontade. E neste tempo que foi nos dedicado a estar partilhando um pouco neste encontro de ministério, o Senhor nos convida a refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta cristã, sobre como nós temos conduzido o nosso chamado, a nossa caminhada, sobre como nós temos vivido e feito a nossa vida, o que nós temos buscado, o que nós temos feito. E para que nós possamos refletir sobre isso, eu quero convidar você a pegar a palavra e abrir no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Que vai nos dizer assim: Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê das suas ideias frívolas. Tenham o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus.
indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém à verdade em Jesus. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sofrimento de vossa alma. E revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil para a edificação sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra da salvação. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, neste tempo o Senhor, Ele nos chama a reavaliar a nossa conduta. Somos cristãos e como cristãos somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, de uma vivência totalmente entregue à ação do Espírito Santo de Deus, de intimidade com o Senhor, eu e você somos chamados, por meio deste testemunho em nossa sociedade, aonde nós vivemos, a espalhar o sabor de Cristo, a ser esse rosto, a ser essa face do nosso Criador, a iluminar a escuridão de tantos e tantas que não o conhecem, de tantos e tantas que têm vivido, como fala a palavra de Deus, como os pagãos, à mercê de tantas ideias frívolas, de ideologias, de pensamentos, de coisas mundanas, de coisas que nos afastam e nos levam para longe de Deus. Nós não podemos viver como os pagãos. Nós não podemos, como diz a palavra, nos conformar à forma do mundo. Nós precisamos estar formados através do Espírito Santo. Há tantas ideologias, há tantas ideias, há tantos pensamentos mundanos que têm invadido os nossos lares, invadido o nosso coração, a nossa vida, e por vezes até ditado como nós temos conduzido ela.
nós muitas vezes temos nos permitido, irmãos, nos deixar envolver por tantas coisas que não agradam o coração de Jesus, que não nos levam para junto dele, muito pelo contrário, que nos levam para longe da nossa salvação, que nos deixam distantes do coração e do amor de nosso Senhor. A palavra vem nos dizer que a ignorância desses pagãos endurece o coração. E quando nós permitimos que essas ideias mundanas invadem o nosso coração se torna endurecido. E se tornando endurecido, nós impedimos que a graça haja em nossa vida. Nós não podemos nos entregar a nenhuma espécie de dissolução ou a prática apaixonada de qualquer espécie de impureza. O Senhor quer nos alertar para que não sejamos seduzidos por essas práticas, por essas impurezas, pelos nossos pecados. É preciso lutar incessantemente, amados irmãos e irmãs, para que nós possamos ser esse rosto de Cristo verdadeiramente para os nossos irmãos, para aqueles que precisam. Nós precisamos entender que nós somos cristãos chamados a ser agentes de transformação em meio à sociedade, em meio ao mundo. Seja por meio da nossa doação enquanto pessoa, em engajamentos em projetos sociais, em ações sociais, na ajuda ao próximo, seja por meio da política, como o Ministério de Fé e Política vem incentivar-nos, membros da Renovação Carismática Católica, a estar inseridos nesse meio para aí sermos os propagadores da cultura de Pentecostes, de evangelizar os nossos irmãos que fazem parte de todo o âmbito da administração pública, em todos os poderes, em todas as esferas, mas também nos inserindo nos organismos e nas instituições, nas organizações que fazem parte de toda a nossa sociedade, que ajudam a pensar, a organizar tudo aquilo que nos rodeia, nas políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, do idoso, da criança, do adolescente. São tantos os campos, são tantas as áreas em que eu e você somos chamados a nos inserir, a ocupar os espaços. E como cristãos ali ajudar a transformar as realidades. Muitas vezes, muito mais pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de agir e de pensar, pelos valores cristãos e do Evangelho que carregamos em nós, do que com palavras. O que o nosso mundo precisa é de pessoas como eu e você, banhados pela luz do Espírito Santo de Deus, que, entendendo aquilo que é o chamado principal e primordial de toda pessoa humana, vamos ajudar a transformar as realidades dos mais pobres, dos necessitados, dos oprimidos. Esse é o nosso chamado. Quando nós ouvimos falar em política, nós pensamos muitas vezes apenas na questão eleitoral. Mas eu e você somos chamados, como eu falava há pouco, a ocupar esses espaços como agentes de transformação, como agentes políticos, em uma associação de moradores do seu bairro, do seu município, em um conselho de educação, de saúde, de segurança. A ser servidor público, por que não? Prestar um concurso e ser o servidor público e ali ajudar a transformar as realidades difíceis que se encontram em toda a esfera de governo. A palavra vem nos dizer que nós não nos tornamos discípulos de Cristo para nos entregar a essas práticas e espécies de impureza que nos rodeiam, para nos deixar modelar pelas coisas que o mundo apresenta. Não. Nós precisamos renunciar tudo isso. Renunciar todas essas coisas. Porque o próprio Espírito Santo já nos libertou. Agora cabe a nós
a mim e a você. Tomar isso como verdade absoluta do nosso coração e perseguir a meta que é o próprio Cristo. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, diz a palavra, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É essa justiça que eu e você precisamos perseguir. É essa justiça que eu e você precisamos carregar em nosso coração. É essa justiça que precisa nos levar a esse caminho de santidade. E como que eu e você podemos ter uma conduta mais adequada, uma conduta cristã, como Efésios 4 vem nos falar? Nós sabemos que em nossa vida existem os pecados capitais, não é mesmo? Mas o oposto dos pecados capitais são as virtudes capitais. E são as virtudes que eu e você precisamos buscar. São as virtudes que eu e você precisamos perseguir. Porque é através das virtudes que nós conseguiremos ter essa conduta como nos pede a palavra de Deus. Como o próprio Senhor nos pede. Como o Espírito Santo deseja nos guiar. Nós vamos entender que a virtude, ela vem da palavra vir, que significa varão, que significa homem com firmeza. E a virtude é a nossa disposição para fazer o bem. Uma disposição habitual e firme em fazer o bem. Não fazer o bem porque me convém, não, mas como algo que está inerente à minha pessoa. Como algo que é natural em mim, que está disposto em mim para fazer o bem. Não apenas por praticar bons atos de bondade, não, mas sim que sejamos verdadeiramente cristãos, como diz a palavra de Deus. E como nós podemos perseguir essas virtudes e quais são essas virtudes capitais que eu e você precisamos praticar e buscar? Nós vamos entender que, primeiro, falamos dos pecados capitais, que são o orgulho ou soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria ou impureza, a gula e a preguiça. E as virtudes que se opõem a esses pecados são a humildade, a generosidade, a caridade, a mansidão, a castidade, a temperança e a diligência. Essas são as virtudes capitais que eu e você precisamos perseguir. Mas que virtudes são essas? O que é cada uma dessas virtudes? Primeiro, eu e você precisamos ter um coração humilde. A humildade, a virtude que se opõe ao pecado capital do orgulho. Eu e você somos chamados a reconhecer a nossa pequenez, que somos pequenos diante da grandiosidade de Deus. Nos humilhar diante da sua presença e entender que a minha e a sua vida dependem inteiramente da graça de Deus em nós. Graça que é nos dada por Deus, não por merecimento, não por causa dos meus atos e ações, mas porque é graça, porque Deus me amou e derramou sobre mim a sua graça. Então é essa humildade que tem que ser a verdade sobre nós mesmos. Um coração humilde, um coração entregue, que sabendo que tudo é dom de Deus. A segunda virtude que eu e você somos chamados a praticar em nossa vida espiritual, mas também na nossa vida social, é a generosidade. Virtude que se opõe ao pecado capital da avareza, que é um desejo desordenado deste mundo, essa avareza. A generosidade, ela é um despojamento quanto aos bens materiais. Ou seja, através da generosidade eu sou capaz de entender que os bens que eu tenho, aquilo que eu tenho, eu sou chamado a compartilhar com os outros. Não como um ato de bondade,
como eu falava antes, mas como uma virtude que há em mim, por eu entender que aquilo que eu tenho não pertence somente a mim, mas esse bem foi me dado para que eu também possa colocá-lo à disposição do outro, para ajudar o outro. Essa é a virtude da generosidade. A terceira virtude capital é a caridade. Aqui estamos falando de caridade como virtude capital, não como virtude teologal. E o que é a caridade virtude capital? Como uma qualidade, vamos entender assim. Não como uma virtude sobrenatural, que é dom de Deus. Essa caridade, como virtude capital, ela assim opõe ao pecado capital da inveja. Ou seja, é um olhar bom para com o próximo. Essa virtude capital da caridade é amar o próximo, não julgá-lo, ter paciência, perdoar sempre o irmão e a comunidade. O desafio da caridade é se alegrar com o irmão perante a Deus. Devemos amar o nosso irmão com palavras e com obras, obras de caridade. A outra virtude capital é a virtude da mansidão. É aquela virtude que se opõe ao pecado capital da ira. A mansidão é a força revestida de veludo. Ué, Michael, mas como assim força revestida de veludo? É a calma, a tranquilidade e o equilíbrio emocional. A mansidão é necessária para agradar a Deus, para a convivência e para manter a paz. O Senhor nos diz que Ele é manso e humilde de coração. E é essa mansidão que agrada a Deus que eu e você precisamos buscar. O equilíbrio, a calma, a tranquilidade. Aquilo que mantém a paz, a nossa paz interior, mas a paz para com os outros. E chegamos também na virtude da castidade. Veja bem, castidade é uma virtude. É a virtude que se opõe à impureza. E quando nós falamos de castidade, muitas vezes entendemos só como não ter relações sexuais antes do casamento, fora do casamento. A castidade, como virtude capital, ela vem nos falar que é preciso ter um respeito sobre o nosso corpo e o corpo do próximo. É o 6º mandamento da lei de Deus. É essa castidade como virtude que eu e você devemos cultivar em nosso coração. Não cobiçando, não olhando para o outro, para o corpo do outro com desejo. A castidade dentro do casamento como algo, como pureza. Não apenas como um desejo para matar um anseio sexual na relação com o seu cônjuge. Castidade, olhando para o nosso corpo com respeito e para o próximo também. E também a virtude da temperança, virtude capital que se opõe à virtude da gula. O que é a gula? É a busca desordenada e desenfreada por comida e bebida, comer excessivamente, comer com os olhos, desejar algo. E a temperança, então, ela vem nos falar o quê? O que é essa virtude da temperança? É a virtude que consiste em conservar o nosso corpo, a paz interior e a saúde. Por exemplo, ter uma alimentação balanceada, se livrar de substâncias que envenenam o nosso organismo, refrigerante, por exemplo. É esse equilíbrio, é esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa paz interior. O que eu tenho cultivado em meu coração? Buscar, renunciar e se livrar das agitações desse mundo e cultivar essa paz interior. E chegamos na virtude da diligência, virtude que se opõe ao pecado capital da preguiça.
A palavra diligência ela vem de diliger, né, em latim, que significa amar. Ou seja, ser diligente é ser uma pessoa que não se cansa de fazer as coisas, valorizando-as sempre. Caracteriza-se pela garra, força e amor. Ou seja, ser uma pessoa diligente é ser uma pessoa que ama o seu trabalho, ama o seu servir dentro da renovação carismática católica, ama aquilo que faz e com garra, com força e com amor se dedica com confiança, com coragem, com vontade para que as coisas aconteçam. Faz do seu trabalho não apenas um fruto para o seu sustento, mas também para a bondade para com o outro. Irmãos e irmãs, rapidamente, né, nessa formação, nós queremos te trazer as virtudes capitais que precisamos cultivar, então, na nossa vida, no nosso coração, para que tenhamos essa conduta cristã, como diz a palavra de Deus, para sermos verdadeiramente imitadores de Deus, imitadores de Cristo, como discípulos muito amados, para progredir na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Precisamos nos livrar de toda espécie de fornicação e impureza. E por meio das virtudes, o Espírito Santo de Deus é capaz de nos ajudar. Mas como que eu faço? Então, agora eu quero pegar todas essas virtudes, essas 7 virtudes, e aí eu vou, tudo de uma vez só eu quero praticá-las. Não, comece por uma. São 7. Talvez pegue, neste ano eu quero me dedicar à virtude da humildade. Eu vou estudar sobre a virtude da humildade, eu vou rezar sobre ela e vou tentar praticá-la em minha vida. Pratique uma durante o ano, ou se você é um pouco mais elevado na sua fé, que você entenda que pode ser em um tempo menor, faça. Mas não queira tudo de uma vez só que você não vai conseguir. Lembre-se, é graça de Deus, é dom de Deus. Então cultive esse dom, cultive essa virtude, para ter uma conduta cristã que agrada o coração de nosso Senhor, para ser esse agente de transformação em meio ao mundo, em meio à nossa sociedade. Esse é o meu e o seu chamado. Existe um mundo que está à nossa frente, a minha e a sua frente, com tanta coisa para mudar. Um mundo que espera por um amor que somente Jesus Cristo é capaz de nos dar. Mas este mundo não sabe disso. E eu e você somos chamados a propagar esse amor. Mas só conseguiremos fazer isso verdadeiramente se nós estivermos com o coração totalmente entregue ao nosso Senhor, permitindo que Ele haja, que Ele seja o nosso rosto, a nossa face. Não pelas nossas vontades, não pelos nossos méritos, mas por graça dEle. Então seja a luz do mundo. O Senhor te chama para, além do nosso grupo de oração, a transformar as realidades do nosso mundo, da nossa sociedade. Deus seja louvado pelo seu sim. Deus seja louvado por você estar acompanhando este encontro de ministérios. Permita-se ser essa luz do mundo. E aqui nós concluímos esse nosso ensino sobre a conduta cristã e as virtudes. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós e infunda em nosso coração o querer e o fazer e a sua vontade, para que possamos entender aquilo que precisamos perseguir em um caminho de santidade rumo à meta que é Jesus Cristo, a vida eterna, a nossa salvação. Amém, aleluia, amém. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é deste lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que Ele ensinou e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já te mostrou. Seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar, pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente e a Ele se entregar. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo seu caminho e mostre ao mundo que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração iluminar e o mundo descobrir que Ele veio nos salvar. Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz. Ele é a vida eterna que Jesus Cristo nos traz. Deixe-o então agir e a verdade aparecer. Vem receber a vida eterna que Ele quer te oferecer. Ele quer te oferecer a mim, a você e aos nossos irmãos. Amém. Por tudo damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.